Olá, estamos juntos novamente. Escola Bíblica Dominical. Às vezes não é dominical não, né? Às vezes é na segunda, na terça, no dia que você quiser. Mas escola bíblica, escola da Bíblia, escola com a Bíblia, escola para estudar a palavra de Deus. Que a Bíblia é isso, é o registro da palavra e dos desejos do coração de Deus. Olha, eu vou dizer para vocês, a gente já está numa melancolia, porque a revista Conexões está terminando. Esta é a última conexão que nós vamos fazer entre a mais famosa, inclusive, viu, no meio evangélico, a mais famosa conexão, e mesmo sem pensar em conexões, quem estuda Apocalipse já deve ter visto um monte de conexão, Daniel e Apocalipse, não é? Então, nós fizemos a conexão com todos os livros da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Foram 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E nós fizemos essa conexão entre os livros do Novo Testamento, como guia, e os livros do Antigo Testamento, fazendo a conexão e entendendo melhor o que o texto quer nos dizer. Mas eu quero dizer para você que não fique triste. Terminou, vai terminar essa última conexão e nós vamos chegar com a nova revista. Já temos a nova revista, você pode fazer contato com a direção da EBD, da nossa igreja, e pedir a revista Compromisso que nós vamos estudar depois que terminarmos essas conexões, tá bem? A revista Compromisso, só para você saber o tema, ela vai falar sobre as cartas gerais, 4 grandes autores que nós vamos estudar com um pouquinho mais de detalhe, porque nós vimos tão corrido aqui, né? Nós vamos estudar com bastante detalhe a carta de Tiago, a carta de Pedro, a carta de João e a carta de Judas. É nepotismo, viu? É só uma brincadeira. Sabe por quê? Porque Tiago é o irmão de Jesus. Judas é o irmão de Jesus. João é primo de Jesus. Só Pedro é que é amigão de Jesus. Então, assim, quase um nepotismo, mas é só uma brincadeira, porque eles vão falar de assuntos muito pertinentes à nossa vida diária. Mas vamos deixar isso para o começo de outra lição, porque hoje eu tenho um desafio enorme para desenvolver com você, que é o estudo do livro de Apocalipse. Eu quero orar, mas antes de orar, deixa eu te falar uma coisa, falar para todos vocês, e para você especialmente, que tem acompanhado esses estudos. Sabe, eu cheguei a pedir, solicitar à diretora 2 domingos para falar sobre o Apocalipse. Mas nós conversamos e a gente resolveu, eu também conversei aqui com a Marília, a gente achou melhor fazer um só, sabe por quê? Porque eu não quero dar destaque especial ao Apocalipse. Apocalipse é mais um dos 66 livros da Bíblia. Se eu colocasse 2 lições para Apocalipse, ia parecer para todo mundo que o Apocalipse é muito especial. E você vai ver que ele é muito especial, como são especiais todos os outros livros das Escrituras. Quem sabe um trimestre a gente estuda o Apocalipse o trimestre inteiro. Nós já fizemos isso há tempo atrás e quem sabe a gente volta. Hoje eu quero fazer uma abordagem panorâmica e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, como tem me ajudado, a entendermos o coração dessa Escritura. Mas vamos orar então? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esclareça nossa mente, ilumine os nossos pensamentos, conduza os nossos passos e nos instrua para que nós possamos fazer o que tu queres de nós. Nós queremos também te pedir que o mesmo propósito que tu tiveste lá no passado, de dar esperança, confiança para o dia de amanhã, possa ser o grande motivo de estarmos estudando o livro de Apocalipse. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, vamos ao Apocalipse. Eu vou fazer um gráfico aqui. Apocalipse. Eu não sei se você já se tocou com isso, que a gente tem, de uma forma geral, nós temos muito medo desse livro, né? Eu já quebrei esse bloqueio, viu? Antes, quando eu era adolescente, eu tinha muito medo desse Apocalipse. Podia ler Provérbios, podia ler Salmos, podia ler Mateus, Marcos, mas Apocalipse dava um certo medinho, aquele pavor. Sabe por quê? Porque se construiu uma imagem do Apocalipse que não é a imagem do texto bíblico. Por que isso? Porque eu vou tentar fazer um paralelo, traçar um paralelo, mas eu tenho que ser muito disciplinado com o tempo. Qual é o paralelo que eu quero traçar? Com uma grande obra de arte, que você já deve ter ouvido falar da Mona Lisa, não já? Duvido que você não ouviu falar. Foi capa de livro, capa de caderno, pin, tudo que você pode imaginar tem a Mona Lisa. Aí várias pessoas, eu trabalho com arte, várias pessoas me perguntaram, inclusive já escrevi sobre isso, por que a Mona Lisa é tão famosa? Sabe por quê? Não é só por causa da pintura. É também, mas não é só por causa da pintura. Ela é famosa por conta das coisas que aconteceram em torno dela. Ela ficou escondida, ela foi resgatada como se fosse um objeto de guerra, ela foi exposta num lugar que não devia, incendiaram um lugar e ela se preservou. A Mona Lisa tem uma história por trás dela que é mais do que o quadro. A mesma coisa acontece com o livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos isso. A mesma coisa acontece com o livro de Apocalipse. O livro em si é uma coisa, mas o que se construiu em torno dele é outra coisa completamente diferente. E Apocalipse, na verdade, eu vou pedir a Marília para pegar o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que isso aqui não é um título de um sermão, não é o nome de uma cidade, não é nada disso. Apocalipse, na verdade, vai dizer revelação. Apocalipse é um estilo literário. Vou repetir. Apocalipse é um estilo literário, como é romance, como é uma crônica. Existe um estilo literário chamado Apocalipse. Já existia na época do autor. Então guarda isso no seu coração. Apocalipse é revelação. Se é revelação, e também um estilo literário, ele tem um jeito de apresentar as coisas, que é bem diferente do que nós temos hoje. Então é por isso que a gente cria tanta resistência em torno do Apocalipse. Mas hoje eu quero aceitar o desafio de desvendar essa coberta, levantar a coberta, desvendar o véu, para esclarecer para você que você não precisa ter medo do Apocalipse. Vou pedir a Marília para ler então Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, o texto aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, está dizendo, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E felizes são, e termina dizendo no versículo 3, felizes são as pessoas que ouvem e que fazem as coisas que estão aí. Aí a gente tem que olhar o contexto. Essa revelação foi dada, a revelação de Jesus Cristo foi dada a quem? Ao autor, João. João estava onde? Na ilha de Patmos. E estava na ilha de Patmos por quê? Porque estava pregando o evangelho e por causa da perseguição de Domiciano, estava preso na ilha de Patmos, afastado de todas as coisas. Então você percebe aí que Jesus vai se revelar para João,
para João escrever sobre ele mesmo, Jesus, e é uma profecia das coisas que em breve hão de acontecer, da época de João, e das coisas que vão acontecer no futuro. O Apocalipse está acontecendo agora. A revelação de Jesus Cristo está acontecendo agora. Se você não guardar nada dessa lição e guardar que a esperança para o mundo não está à deriva, que a esperança para o mundo é Jesus, você já faz o Apocalipse acontecer. Vou repetir porque isso é importante que você entenda. Se você tem esperança em qualquer outra coisa que não for Jesus, isso não é Apocalipse. Se você tem esperança em política, se você tem esperança na sociologia, se você tem esperança na cura do Covid, da Covid, se você tem esperança na sua família, se você... Qualquer outro lugar que você põe esperança que não for em Jesus Cristo, isso não é Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo é que Ele tem o controle do mundo nas suas mãos. É isso que o livro vai dizer. O livro vai dizer que quem tem o controle da nossa vida é Ele. Quem é o leão da tribo de Judá é Ele. Quem domina o tempo e as estações do mundo é Ele. Não tem previsão do tempo. Para Jesus não tem previsão do tempo. Ele sabe o tempo e as estações. Porque o cordeiro que estava morto reviveu. Esta é a grande mensagem do Apocalipse. Mas o Apocalipse tem, você sabe, eu não posso também transformar isso num parque de diversões. Não é diversão. Aqui é muito sério, porque João estava preso, toda a igreja estava sendo perseguida, e o contexto histórico é que João é chamado por Deus para escrever esta revelação, este Apocalipse, esse jeito especial de escrever, porque ele é escrito em forma de símbolos. Todo o Apocalipse vai aparecer um anjo falando. E você ouviu a Marília lendo aí que aparece um anjo que vai revelar as coisas para o João. Então, por favor, preste atenção nisso. Por que ele tinha que escrever em símbolos? Porque ele queria consolar a igreja, queria confortar a igreja com a realidade dela, e mais do que isso, queria confrontar o que a igreja tinha que fazer com o que estava acontecendo com elas. E como é que ele vai para o confronto? Ele vai agredir as pessoas? Não, ele vai usar metáforas, ele vai usar comparações para mostrar, por exemplo, o poder político, por exemplo, o poder militar. Ele não vai falar o poder militar de Roma, não, ele vai usar figuras que representam o poderio militar. Então, o Apocalipse é muito forte nisso e foi escrito para as pessoas que entendiam bem o Antigo Testamento. Por isso, o Apocalipse vai ter tantos números, e números muito simbólicos. Você vai ter o número 7, você vai ter o número 3, você vai ter o número 4, você vai ter o número 6, você vai ter o número 7 3 vezes, o número 6 3 vezes, e tudo isso tem um significado, tem um simbolismo, que a gente não vai entrar nisso hoje. Bem, essa é uma introdução. Eu preciso, antes de entrar no próprio texto, falar mais uma coisa para você. Existem perspectivas diferentes de leitura do Apocalipse. Também não vou falar sobre isso. Existe uma perspectiva, eu vou colocar aqui, só aparece isso, é curioso, né? Só aparece isso no livro de Apocalipse, no capítulo 20, alguma coisa, 1000, no capítulo 20, vou botar capítulo aqui para não confundir. Não, vou botar só o 1000. Tem 1000 aqui, ok? Você está vendo aí 1000? Então, são visões diferentes desse 1000 que aparece no capítulo 20. Tem uma visão que é pré-1000 ou pré-milenista. Tem uma visão que olha o 1000 depois, olha o Apocalipse depois. Então é uma visão pós-milenista. Tem uma visão que não acredita no milênio, então é amilenista. Aí cada uma dessas três visões tem subdivisões aqui. Tribulacionista, pós-tribulacionista, essas coisas de teólogo, sabe? Então eu queria que você guardasse isso daqui. Três visões, pelo menos três visões muito diferentes. Pré-milênio, pós-milênio e amilênio. Esse aqui não acredita no milênio literal.
Os outros dois acreditam no milênio literal. Um que vai acontecer antes e o outro que vai acontecer depois. Eu quero falar agora para você, e vou falar logo em seguida, guarda isso aí, vou falar para você de coisas que são comuns aos três. Este é o meu desafio hoje. Quero falar o que é comum aos três, para que ninguém fique angustiado, porque isso vale para os três, para as três perspectivas diferentes de leitura do Apocalipse. Vamos lá, então olha aqui. Isso que eu falei até agora foi isso que eu quis pontuar. Bem, a primeira coisa que você tem que colocar na mente é: não tenha medo do Apocalipse. Não tenha medo do Apocalipse. É um contexto, é uma literatura diferente da nossa, mas não precisamos ter medo. A segunda mensagem que tem que ficar muito claro é que a história não está à deriva, não é um barco à deriva. A gente não sabe do rumo da história, e isso vai ser importante para fazer conexão. A história do mundo e a nossa própria história tem o controle de Deus. Deus não está passivo com relação a isso. Ele pode estar deixando um pouco, mas ele puxa a corda na hora que deve. Então tenha consciência disso, viu? Isso é fé. E finalmente, a vitória final é de Jesus. É isso que o Apocalipse está querendo dizer. A grosso modo, é isso que o Apocalipse vai dizer. E como é que a gente vai ver isso? Bem, nós vamos ver, eu vou pedir a Marília para abrir Apocalipse capítulo 1, verso 4. Acho que você leu só até o 3, não foi? Foi. Então eu falei do pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo. Bem, o que existe em comum entre os três? Primeira coisa que existe em comum: todos três, Jesus vai voltar. Todas as três perspectivas. Você pode procurar, discutir com um teólogo, com qualquer um. Em todas as três, Jesus vai voltar. Se é antes do milênio, se é depois do milênio, se vem 2 vezes sem juros, se vai direto. Você não questiona que Jesus volta. Jesus volta e volta para dar um fim, um basta nessa história. Bem, a outra coisa que é comum aos três, tanto pré, pós, quanto o amilenismo, terá um julgamento. Ninguém vai ficar impune, ninguém vai ficar enrolado com relação aos seus atos. Todos os seus atos serão julgados, tanto no pré, quanto no pós, quanto no amilenista. Então, haverá julgamento para todos. E o que é também comum a todos: a vitória do Senhor. Nenhum deles questiona que Jesus é o grande vitorioso. Nem o pré-milenista, nem o pós-milenista, nem o amilenista. Então, o que o Apocalipse está querendo dizer? Que é a vitória de Jesus, gente. E isso era fundamental para aqueles primeiros cristãos ouvirem. Que não importa se... Quer dizer, importa, mas não tem tanto valor assim se você passa perseguições, se você é preso, se você é martirizado, se você é jogado na cova, na arena com os leões ou com os gladiadores. Na verdade, a nossa vitória já está além, já está conquistada. E ainda que persigam, ainda que torturem o nosso corpo, nosso lugar está garantido, nossa vitória está garantida com Jesus nos céus. Então, por favor, guarde isso. Esta é a grande revelação do livro de Apocalipse. Mas, como eu não poderia ficar só nisso, eu vou pedir a Marília para ler o versículo 4. Depois eu vou apagar aqui e vou fazer as 7 subdivisões que eu quero apresentar para vocês, que ela é circular. Ela vai ler o texto, mas você vai entender. O livro de Apocalipse está estruturado assim: ele é um círculo que vai gerar em torno disso que eu te falei. É um círculo, depois outro círculo, depois outro círculo, depois outro círculo, e todos eles estão conectados a esse miolo aqui. Eu vou fazer isso no gráfico e você vai entender 7 circunferências falando de como essas vitórias vão acontecer. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir,
dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é o começo e é o fim, é o alfa, é o ômega. Ele é o soberano sobre toda a terra. Então, o que eu estou apresentando para vocês, e para mim também, porque essa foi uma investigação que eu fiz nesses últimos dias, é o que os teólogos chamam de paralelismo progressivo. Falei que seria círculo, mas fica muito difícil de visualizar um monte de escritos em forma de círculos. Então eu transformei o círculo em um plano, é como se fosse um planisfério. Mas imagine isso, um mundo girando em torno de um mesmo eixo. Qual é o eixo? Jesus vem. Qual é o eixo? Jesus vence. E essa história é contada 7 vezes em 7 perspectivas diferentes. Esse é o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Entendeu? Então vamos lá, vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, você vai ver que aqui, a gente ouve muito falar, né, do Apocalipse, quase sempre quando fala, vamos fazer um estudo, uma leitura sobre o Apocalipse. Só para aqui na história das 7 igrejas, mas ela é a primeira de 7 histórias. Vai lá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Muito bem, então você guarda isso, por favor. A verdade é que todo olho vai ver. Jesus vem, Jesus vence, e Jesus é visível, será visível para todo mundo. Gente, guarda isso, porque é isso que vai acontecer em todos os 7. Todos os 7 vão revelar que Jesus vem, que Jesus vence e que ele é o grande vitorioso. Esta é uma mensagem de consolo, vou escrever aqui embaixo, consolo e esperança. Por que a mensagem de consolo e esperança? Sempre que eu estudo Apocalipse, eu me lembro daquela história, não sei se você já ouviu falar, mas a história de um menino que gostava muito de ler, mas ele tinha um horário certo para ir dormir, não é? Então, na hora de dormir, a mãe fala assim, para de ler que você tem que dormir. Mas ele estava angustiado com a história. Ele não sabia o que ia acontecer. Um homem ia enfrentar um dragão por causa de uma princesa. E agora, como é que eu vou dormir? Ele foi lá, mãe, já vou. Ele foi nas últimas páginas e ele leu lá, o príncipe matou o dragão e casou-se com a princesa. Aí ele foi dormir. Ele foi dormir porque ele já sabia o final da história, mas ele não sabia todo o drama que ia acontecer no meio da história. Então o Apocalipse é isso. A gente sabe o final da história. Agora o drama que vai acontecer no meio, como é que vai sair o fogo a labareda de fogo da boca do dragão, como é que poço de lama vai acontecer, mas a gente sabe, o mocinho não vai morrer. Não vai morrer. E a grande vitória é de Jesus. Depois ele vem, João vai apresentar 7 selos. Aí olha que coisa interessante, selo, a gente de antigamente lembra selo de carta, né, de correio assim, mas não era selo desse jeito assim. Quando ele falava de selo, ele estava falando de um texto escrito lá em 7 selos daqueles que derrete a cera aqui, que lacra o pergaminho. Então, esses 7 selos, o João fica agoniado, o autor fica agoniado, porque o anjo mostra a ele que tem um rolo, que tudo está escrito ali, toda revelação está escrita naquele rolo. E aí acontece um drama cósmico, um drama no céu, da abertura desses selos, para ver, e ele fica logo, vou pedir a Maria para ler, capítulo 6, versículos 12 a 17, João vai ficar angustiado, porque ele não sabe quem é que vai ser digno, quem é que pode abrir esses selos. E aí o
o autor deixa muito claro que só quem pode abrir os selos, quem tem autoridade para abrir os selos, é o Cordeiro. É o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Jesus, está falando de Jesus. Capítulo 6, versículos 12 a 17. A Marília vai começar lendo das 7 igrejas, que eu deixei de ler, só lemos o versículo 4, e depois ela vai ler o 6, de 12 a 17. No dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok, agora vamos para o 6, versos 12 a 17. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha que coisa maravilhosa, gente. Todos os líderes do mundo, da terra, vão se curvar diante do Cordeiro. É essa a estrutura do Apocalipse. E vejam que ele está governando, ele vem e ele manda e ele vence. Todo mundo admite isso. Olha, deixa eu dizer para você, aqui nos 7 selos ele vai dizer que todos nós temos problemas. Você vai ver que muitas coisas ruins acontecem na abertura de cada um desses selos. Mas tudo é parcial na abertura dos selos. O que ele quer dizer com isso? Que cada destruição daquela, 1/3 disso, ou metade daquilo, um pedaço daquilo outro, da terra, do universo, das pessoas, tudo vai ser destruído parcialmente, porque há esperança. Ainda há esperança. Vou dizer para você, se você ainda não tem Jesus como Salvador, essa é a grande chance, porque o Apocalipse vai dizer: enquanto a vida, há esperança. Porque vai chegar uma hora que ele vai bater na mesa e vai falar: não há mais esperança. Agora eu vou pedir a Marília para ler Mateus capítulo 24, 29 a 31. Você vai ver muita semelhança entre as palavras do evangelista Mateus, o registro de palavras de Jesus sobre essa segunda vinda vitoriosa do Senhor, e o que acabamos de ler em Apocalipse. Mateus 24, 29 a 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que coisa legal, não é? Então, os 7 selos vão representar este momento de angústia, de dor. Se você sofre angústia e dor, são os selos sendo abertos na sua história. Depois aparecem 7 trombetas, do capítulo 8 ao 11. Tomara que eu consiga lá, né? Vou pedir a Marília para ler capítulo 11, versículo 15 a 18. E as 7 trombetas são avisos, né? Quando você ouve como no quartel, ouvia aquela corneta tocando, era hora de entrar em forma, era hora de ficar posição de sentido. As trombetas são avisos, exatamente como acontece com o Apocalipse. É a convocação do que vai
acontecer. E o que vai acontecer? Jesus vem, Jesus vence. Leia, por favor, Marília. Capítulo 11, versículo 15 a 18. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir o que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Vejam, Jesus vem, Jesus vence. É o que a trombeta também vai dizer. As 7 trombetas. Agora nós vamos para o meio, já é o miolo do livro. O miolo do livro vão aparecer 4 seres espetaculares, que vai fazer depois a relação lá com Daniel. Mas isso é para domingo que vem. Para a lição que vem, eu tenho que ficar preso a isso aqui. Que animais são esses? Que bichos esquisitos são esses? Vai aparecer o dragão, vai aparecer o anticristo, vai aparecer o falso profeta e vai aparecer a Babilônia. Vou repetir, vai aparecer o dragão, vai aparecer o anticristo, vai aparecer o falso profeta e vai aparecer a Babilônia. Por que 4? Porque 4 é representação humana, 3 é representação divina. Então 3 mais 4, 7. 7 é perfeito. O que é perfeito? É a união de Deus e dos homens. Mas esses 4 imperfeitos não se encaixam nos 3. Olha que coisa legal. Esses 4 imperfeitos não se encaixam nos 3 divinos aqui. Eles não coadunam, não se ajustam ao divino. Então eles são o símbolo da imperfeição. Então vai matutando isso aí, pensando aqui na sua cabeça. Eu vou pedir a Marília para ler 14, versículos 14 a 16. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Então, olha que coisa interessante. Jesus vem e Jesus vence. Vence esses 4 animais, mas ainda não venceu. Ele está encarando os animais, está encarando esses seres extraordinários. Ele vai vencer aqui, no 17 a 19. Aí aparecem as 7 taças da ira, em que vai ser derramada a ira de Deus. Aqui. Então eu espero que você tenha entendido. Aqui no 12 a 14 vão aparecer esses animais, e esses animais vão incomodar o céu e a própria terra aqui, esses 4. 1, 2, 3, 4. E aí, por causa deles, as taças, 7 taças, animais, botar animais, mas não são animais, né? Mas a sociedade de animais não deve gostar muito, não. Os 7 bichos aqui, 7 terríveis aqui. Por causa deles aparecem as taças da ira de Deus. Deus fica irado com esses 4 aqui.
Agora vamos pensar, quem são esses 4? Quem é o dragão? O dragão nada mais é do que o próprio diabo, a antiga serpente, que sempre engana as pessoas. O que é o anticristo? É o que odeia, é o que não ama, é o que se opõe a Cristo. O que é o falso profeta? As religiões que manipulam as pessoas em busca de dinheiro, de poder e de tudo mais. E o que é a Babilônia, senão o próprio poderio bélico imperial do governo? Então isso aqui é tudo relacionado com a estrutura humana que existe. Por causa disso, as taças da ira de Deus são derramadas. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 16, versículo 20. É o juízo. Agora vai acontecer o juízo, mas sem misericórdia. Aqui ainda tinha misericórdia. Um pouco fica, outro pouco fica, mas com o derramamento das taças é o juízo, mas não há mais a misericórdia. A chance já terminou. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Agora lê também capítulo 20, versículo 11. Acho que é didático isso aí, para entendermos. Jesus vem, Jesus vence. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. As taças da ira vão mostrar a ira de Deus sendo derramada por causa da destruição desses 4 animais. Agora, a penúltima sessão vai apresentar de novo esse quarteto fantástico, não horrível, esse quarteto terrível sendo destruído de trás para frente. Se eu coloquei aqui a Babilônia, a primeira a ser destruída é a Babilônia, a segunda a ser destruída são os poderes religiosos, o falso profeta, a terceira a ser destruída é o anticristo, que se opõe a Cristo, e o último a ser destruído é o Satanás. De trás para frente, cada um deles é desbaratado e destruído. Eu vou pedir a Marília para ler 19, versículo 11 até o versículo 16. Caem em ordem inversa. A estrutura religiosa, eu anotei aqui, a economia exploratória, a política predatória e a sociedade aviltadora. Caem na ordem inversa. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela.
Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Vejam, todos os 4 foram destruídos. Os 2 primeiros ali foram destruídos com a palavra, com a espada que sai da boca. Foi assim que Jesus destruiu o inimigo naquele embate lá no deserto. Não é? É lindo demais. A essência do Apocalipse é Jesus vence, e mesmo que os poderosos se apresentem aqui quase indestrutíveis, o Senhor vem e derrota a todos eles com a sua palavra, com nada. A palavra de Deus é quem vence. E nos capítulos 20 a 22, deixa eu só abrir antes de concluir isso daqui. Eu não sei se você percebeu que existe uma marca de quem os segue. Qual é a marca? Chamada marca da besta. A marca da besta está na testa e nas mãos das pessoas. Isso aqui, gente, deixa eu só esclarecer esse símbolo. Isso é o anti-Shema. Você lembra quando a gente estudou Deuteronômio, que a gente falava Shema, ouça a palavra de Deus, as palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, na tua testa e na tua mão. É a marca, é a obediência à palavra de Deus. Quem não obedece tem a marca da besta, do anticristo, e tem a marca no mesmo lugar. Então não fique angustiado com isso. A palavra é consolo e esperança para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo nós chegamos no capítulo 20 a 22. A vitória final é do Senhor. Ele vem, isso me emociona. E Ele vence. Às vezes a gente passa por angústia, por problemas, por dificuldades, e a gente precisa ouvir: Jesus venceu. E ainda que a gente tenha que atravessar a morte, a gente vai atravessar. A morte é só uma travessia. Não é que é só, mas é uma travessia. A gente não acaba ali. A gente continua para sempre e para sempre. Vou pedir a Marília para ler capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1 a 6. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ok, pode dar uma parada e vai para o capítulo 21, versículo 1, e depois de 4 a 7, para terminarmos então a grande vitória. Jesus vem, Jesus vence, e Jesus é o que está sentado à direita de Deus e separou um lugar para nós. Novos céus, nova terra. O mar não existe. Olha que coisa. Por que mais uma diquinha para você aqui, ficar tentado para falar isso, né? Por que João vai falar que o mar não existe mais, gente? Onde é que João estava mesmo? Numa ilha. O que é uma ilha? Um pouco de terra cercado de água por todos os lados. Na verdade, está isolado naquela ilha. Ora, se o mar não existe, ele pode se congraçar com todo mundo. O mar não existe porque não há mais distância entre as pessoas. O mar não existe porque João não vai mais ficar isolado. Então vejam, não é literalmente o mar. Como a Marília acabou de ler, não é que você prende o diabo com uma corrente. Você é espírito, como é que você vai prender com uma corrente? Mas como é que você vai explicar isso? Só com metáforas, só com a linguagem do Apocalipse. Enquanto eu escrevo ali, a Marília vai ler esses textos
que me emocionam muito. Me lembro o pastor João Falcão, sobrinho, porque lá em Irajá, quando estávamos naquela igreja, quando a igreja enfrentava dificuldades, ele quase sempre terminava os cultos da noite com esse texto de Apocalipse, e a igreja toda, como acontece aqui na Barão também, a igreja toda cantando: Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer. Glórias, glórias ao autor da nossa fé. 21:11 e depois 21, 4 a 7 e depois o verso 11. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Quer terminar melhor que isso? Nós somos amados por Deus. O livro de Apocalipse vai ser palavra de consolo e de esperança. Eu e você, que já aceitamos a Jesus como Salvador, a gente não precisa ter medo de nada. Porque na hora que a gente tiver medo, Ele vai atravessar com a gente o vale da sombra da morte. A minha oração é que você não tenha medo do Apocalipse. A minha oração é que você ancore sua esperança em Jesus. Ele prometeu. E tudo o que Ele prometeu, Ele cumpriu. E vai cumprir. Então a vida eterna já começou aqui. Começou agora. Começou quando você abriu o coração e anda com esperança naquele que é a fonte de toda a esperança. É claro que a gente vai ouvir muitas coisas dizendo do que está acontecendo à nossa volta. É claro que a gente fica deprimido, a gente fica triste, a gente fica angustiado com a realidade que nós estamos vivendo. Mas também é muito claro que o nosso Redentor vive. E depois de acabado tudo isso, nós vamos reinar com Ele para sempre no céu. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que ao estudarmos a lição do próximo domingo de Daniel, a gente possa confirmar ainda mais isso, que Jesus sempre quis palavras de consolo e de esperança para a gente viver dias melhores. Deus te abençoe. Pense enquanto Deus é bom, em sua graça que